Primeiro, é importante saber que essa política é uma política construída por vários entes e movimentos sociais ao longo da década de 90 e depois na primeira década desse século, né? Exatamente quando a gente consegue construir o Estatuto da Cidade, que trabalha um conjunto de política de reconhecimento da questão da moradia, da questão urbana, do direito à cidade como questão fundamental, inclusive já colocada na Constituição Federal no seu artigo 5º. O artigo 5º é aquele que consta lá a educação e a saúde, e que exige para a educação e a saúde estruturas municipais de governo, não de Estado, não de governo, fundos municipais, orçamento municipal, política municipal, grupo de gestão municipal para poder fazer essa política que é um direito humano que está colocado lá. Nesse mesmo sentido, então, é a educação. E aí agora a habitação está lá dentro, exatamente com essa conotação como direito fundamental da pessoa humana, em especial para aqueles que são os mais despossuídos da sociedade. Bom, dito isso, construiu-se o Ministério da Cidade logo com a eleição do Lula para presidente, na qual os movimentos sociais urbanos, os movimentos do campo e da cidade, que trabalham a questão da moradia, o direito à terra, eles se organizaram num processo de poder participar por dentro do Ministério em conferências da cidade, que você e que eu, com um certo de companheiros, fizeram esse debate todo, e lá em 88 a gente lança no campo nacional um Programa Nacional de Habitação e Interesse Social, na qual criava um Sistema Nacional de Habitação, que foi interrompido lá em 84 com os militares. A gente sabia muito bem que também a política dos militares não era aquela Brastemp, né? Que me desculpe a Prodóximo, uma coisa parecida, mas não era nenhuma Brastemp, e na realidade, por quê? Porque naquele momento eles colocavam 60% do dinheiro do Fundo de Garantia que estava no BNH para fazer empreendimento para a burguesia. Daí 40% para o povo e lá no Caixa Prego, longe para Caraca, na realidade, que criava inclusive um problema sério de especulação imobiliária daquela área que ficava entre a periferia e o centro, aquela terra tudo bem, engordava no preço para Caraca porque os caras botavam lá longe, sem escola, sem creche e tudo mais. Hoje, no debate da gestão democrática, nós já rompemos com esse ciclo, ou seja, só tem recurso onde existe equipamento colocado junto à habitação, ou seja, não vai botar terra para o especulador imobiliário lá longe para ele poder engordar a terra dele, mas botar, se for fazer habitação, tem que fazer ao longo, próximo, dentro da cidade, que é o caso, por exemplo, da Marielle Franca, que se tombou, certo? Aquela área ali não foi escolhida à toa, aquela área ali é porque o conjunto dos companheiros e companheiras que precisam de habitação precisa exatamente de uma política de localizar essa infraestrutura junto ao local do trabalho, a creche, a escola, e daí por aí vai. Então, Marielle é um exemplo muito típico disso. E também é muito típico da ausência do Estado, em especial do município, do Estado mesmo, do governo do Estado, na gestão, né, de fazer isso uma política de Estado e não uma política de governo que pode negar a todo e qualquer jeito. Por isso que muitas vezes a gente ganha, inclusive, na justiça, quando a gente ocupa algumas áreas sem função social, porque isso é obrigatório para os municípios, para o Estado. No entanto, a gente vê que é muito mais fácil ter um espaço de loja maçônica em cima de áreas da União do que, de fato, o povo tradicional, como é o pescador, como é o quilombola e coisa parecida. Então, esse programa é um programa que ele visa, é a segunda vez que o Lula está lançando nessa atual gestão, ele visa atender a população quilombola, indígena, pescadores artesanais e pequenos agricultores. Na nossa entidade, que é a Habitarc, em 2023, nós botamos mais de 250 famílias credenciadas por grupos de 15, 20 pessoas, em especial foi no campo e foi com os indígenas, e nós, dessas 250 famílias, nós conseguimos credenciar 180. Olha bem, no momento, inclusive, que o governo, no primeiro momento que a gente soube como é que ele recebeu as finanças, né, do governo anterior, tá? E teve todo um debate lá no Congresso, teve, inclusive, eu acho, uma ação coerente do Congresso de dar aporte, fazer essas coisas todas, mas naquele momento Santa Catarina estava recebendo somente exatamente 402 unidades para pescador, quilombola, indígena e pequeno agricultor, bem abaixo da demanda, mas no quinhão total do governo federal, que não tinha para todo mundo, então estabeleceu-se um critério, na realidade, de IDH. Então os estados que tivessem isso com mais peso, receberia mais, uma certa forma que a gente chama de, como é que é, de equidade, né? Equidade para poder, de fato, ter um pouco desse tipo de quem precisa mais, leva mais, quem precisa menos, segura um pouco. E aqui no estado nós tínhamos 402. Só que as nossas demandas dos entes, assim como a Habitat, que tem um conjunto de associações que são credenciadas na Caixa para fazer e tocar esse projeto, inclusive as prefeituras, nós todos fizemos muito pedido, muito, e aí o governo passou de 402 para 1.640 casas, e isso foi lá em 2023 e nós estamos construindo agora essas casas. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Uma nova reinscrição, tá, de abertura, na realidade, desse processo. É isso,
né? Exatamente no meu caso, né, no nosso caso que é da moradia rural, onde a gente está com a entidade, a nossa entidade ainda não trabalha com a urbana, tá? Nós estamos fazendo esse debate exatamente com isso, com os pescadores, indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. Só para saber, na vez passada, 2023, nós elegemos grupos para poder ter habitação em Alfredo Wagner, vou descendo, Rancho Queimado, Anitápolis, São Bonifácio, São Pedro de Alcântara, Águas Mornas, Angelina, Major Gercino e Biguaçu. Major Gercino e Biguaçu, 2 aldeias indígenas Guarani, é isso. Exatamente como é que se dá a política, essa política para o setor rural, tá? E primeiro, é para quem ganha até 2 salários mínimos como renda mensal na família, certo? A família tem que estar no CadÚnico, que expressa exatamente essa condição. Se a família tiver Bolsa Família e benefício de prestação continuada, que mostra um grau de carência muito maior, ela não paga nada pelo imóvel, certo? Se a família tiver dentro da renda de 2, mas não tem esses dois questões mais precárias, eles pagam uma única prestação de 1% do valor que é colocado pelo governo. No caso anterior, estou falando de 23 até hoje, o valor que veio é R$75 mil para cada casa. Tá? Então, portanto, as famílias que nós escrevemos, que não tinha CadÚnico, que não tinha BPC, mas tinha renda somente até 2 salários mínimos, pagaram uma única prestação quando foi assinar o contrato, lá com a Caixa, isso basicamente em 2024, e aí pagou uma prestação de R$750. E aí está quitado o restante do imóvel que ele vem a fundo perdido para fazer compensação social, na verdade. É muito legal, tá? São 52 metros quadrados de casa, tem varandinha, tem sala, cozinha, área de serviço, copa, tudo integrado, banheiro, um banheiro adaptável para poder ter acessibilidade, o cadeirante e tudo mais, quartos também com acessibilidade também, e eu acho que fechou, e banheiro, né? Então são 2 quartos, cozinha, sala e área de serviço. E tem uma varandinha na frente e tem calçada ao entorno. Casa de alvenaria, telha cerâmica, janelas de alumínio e de alumínio, vidro e veneziana nos quartos, portas tradicionais semiocas na parte interna, porta de madeira maciça, pode ser inclusive modulada, mas na frente, e atrás, no nosso caso, nosso projeto é uma porta de alumínio, porque ela abre para fora em função da acessibilidade, então tem um certo cuidado. A casa ela é toda pintada, entregue com azulejo, no banheiro e na cozinha até meia altura, no box até o teto, forro de PVC na parte interna, todos os pontos de luz vêm com lâmpada e vêm com uma pequena luminária, e tem também vaso, bacio, aquelas coisas todas, chuveiro, um tanquezinho de plástico e uma pia metálica para a cozinha, ou seja, está ali o início, inclusive, do cara fazer daquilo depois uma pegada, e depois essa casa cresce. Porque ali está colocado o básico, está colocado o saneamento, está colocada a água, está colocada a infraestrutura do abrigo, né? Então, e para a população do campo, você vai passar no campo, e a gente já mostrou algumas imagens, tá? Que a casa dos companheiros no campo, pequeno agricultor, é pior do que favela em muitos casos. Ou seja, o descaso, na realidade, a invisibilidade é muito maior que na cidade, né? E aí, tipo assim, foi-se já aquele momento em que o governo, quando tinha uma política junto com a Caixa para poder colocar para o município, o gerente da Caixa, o prefeito, traziam os grandes, né, proprietários, nunca trazia o pequeno. Hoje está invertido isso, né? Então o nosso papel são 2. Na realidade, é fazer a conquista desse direito de ser realidade, tá? Depois eu vou dizer como é que as famílias fazem o contraponto para isso, tá? E a gente também, onde não houver vontade política do prefeito, do governador, entidades como a nossa, sem fins lucrativos, pode atuar, pode escrever, e vou te dizer uma coisa, tá? As prefeituras, muitas vezes por falta de saber fazer, por falta até às vezes de uma vontade mais expressa, tá? Ela nos convida para fazer um cadastro que ela fez. E aí a gente tem uma checada nesse cadastro, a questão social, a gente tem feito parceria basicamente com todo mundo, tá? Em todos os municípios que eu falei, o único que nós não fizemos uma conversa anterior, tá, foi com Biguaçu e Major Gercino, porque tinha ali um ente muito forte que era a FUNAI. Então a gente fez a conversa com a FUNAI, com o cacique, com a cacica, né? E aí a gente construiu isso. As famílias, além daquilo que eu falei, que as famílias têm que ter renda no máximo até 2 salários mínimos, as famílias participam também desse processo de produção, porque o recurso que vem é muito baixo. Tá? Só para saber, a nossa entidade, para conseguir construir essas casas com R$75 mil, a gente recebe lá qualquer coisa como 3 mil, alguma coisa desses R$75 mil, que está inclusive colocado no projeto, no decreto, na portaria.
as famílias estão também chamado a participar desse processo indicando pedreiro. Tá? Porque a mão de obra, para fazer 180 casas, nós não somos uma empresa, a gente é um facilitador desse processo. A gente vai buscar pedreiro, a gente vai buscar o material, a gente faz a discussão com as famílias. As famílias, então, já desde o início estão ditas que elas vão buscar pedreiro e a gente vai junto também orientar, ver se tem pedreiro, ver também a qualidade da mão de obra desse pedreiro. O projeto é super simples. O companheiro que sabe bater um concreto, que sabe levantar uma parede, que sabe um mínimo na realidade, tá? A gente consegue instruir ele para que ele mesmo, proprietário da casa, fique com esse recurso. Quanto é que é isso? É 20 mil reais para fazer essas casas numa mão de obra. E 52 mil reais é o que a gente passa para material. Certo? Então isso aí somando mais o percentual nosso lá, vai dar exatamente 75 mil. E somos 6 companheiros malucos, na verdade, um assistente social, um cara que já foi ex-prefeito, ex-vice, outro cara que foi vereador, outro, que caras que entendem dessas políticas, porque foram e souberam o papel que teve essa política pública. A Caixa o desafiou, depois que eles saíram do governo, para poder construir um grupo, nos chamaram, a mim, a Elisa e ao pessoal, e a gente construiu, que é aquilo que a gente chama de Habitarc, né? É uma associação habitacional, Rancho Queimado, porque a origem foi Rancho Queimado, né? Então, as famílias têm essa pegada. E tem uma outra coisa, elas participam do processo naquilo que qualquer um sabe fazer, e no nosso entendimento é importante que faça, porque, inclusive, primeiro, tem uma relação de pertencimento e está pegando junto. Segundo, nós temos que baratear a mão de obra com coisa que toda e qualquer família, exceto aquela que está lá com um único familiar, 2, 3 doentes em casa ou idosos, esse tem que fazer um espaço de solidariedade com esse companheiro, com essa família, para poder viabilizar o retorno deles. O que é que eles têm que fazer? Quando o pedreiro faz um baldrame, como nós estamos fazendo agora aqui com os Guarani em Biguaçu, depois que o pedreiro construiu o baldrame, que é aquelas vigas de baixo que segura a sapata, a viga, que segura a estrutura da casa, a coluna, não sei o que mais, quando ele faz isso, ele desforma depois, 3 dias depois, as caixarias. Ao desformar as caixarias, a gente sempre percebe que tem uns pequenos furinhos do concreto, coisas pequenas, mas coisas pequenas que se deixar, a água vai entrar por ali, certo? Então aí nós botamos para ele essa tarefa de fazer o quê? Pegar lá um pedaço de sandália velha, pegar lá uma madeira um pouquinho mais lisa, faz uma argamassa de cimento e areia 1:3 e eles vão fechando, vão, né, selando todos esses buraquinhos. Feito isso, e eles fazem isso com carinho, porque eles querem ter a casa deles perfeita, sem umidade, aí eles fazem a impermeabilização desse baldrame, que é pegar o asfalto igual, esses produtos, para pintar ali em cima. Todo cara do campo já faz isso com as madeiras que ele bota no palanque aqui, na estaca que ele bota lá, sabe fazer isso. E vai fazer isso muito mais perfeito do que o pedreiro, porque ele não quer deixar um lugarzinho sem ter, né, essa impermeabilização. É feita 1, 2 vezes em todos os lados, na parte de cima, só não faz onde estão as colunas, que tem que ter ali espaço de emenda para as colunas subirem. Fazem isso, beleza. Aí o que eles fazem? Depois disso, eles têm a tarefa, a gente sempre quando corta o chão, e a prefeitura que vem cortar o chão para poder eles fazer uma casa exatamente no chão limpo, no chão estruturalmente firme, né? Não pode ser aterro, fica sempre sobrando um aterro. E esse aterro depois tem que colocar dentro do baldrame, que é coisa de 30 centímetros de altura, que é a altura das vigas, e aí tem que bater, tem que socar, tem que apilar bastante, fazer em 2 vezes 15 centímetros, depois vai para cima, pisa, que nem aquela coisa da uva, não sei o que mais, tal. Então é um pouco uma dança dessas coisas assim, os pessoal fazem mutirão, a família, tal, final de semana. Feito isso, 15 centímetros, no outro dia molhou, mais 15 centímetros, está firme, belo, né, ali para poder receber as coisas. O pedreiro iria fazer tudo isso correndo, e eles fazem com amor e carinho, porque sabe que é a casa deles. Sobra para eles ainda, na hora do telhado, pegar a madeira da cobertura e fazer o selamento, né, imunização dessa cobertura, dessa madeira, né? E aí tudo isso, o material é do projeto. A mão de obra é deles, mas o material é do projeto. E a gente também, onde tem alguma dificuldade, que às vezes a gente pensa que não sabe, como que não sabe fazer? Mas às vezes não sabe fazer. Então a gente vai lá, explica com jeito e tal, e aí toca-se adiante. Então essa é a contrapartida das famílias, que está ligado com 2 coisas, uma relação inclusive com o pedreiro, porque você está na mesma obra que o pedreiro, respeitando cada um os seus espaços, né? E cada um tem as suas tarefas. Nós estamos fazendo essas 180 casas agora desse quinhão de 2023, tá? E isso tem corrido super legal, às vezes sempre tem, não? Um pé de bode aqui, um pé de bode ali, a gente tem que fazer uma conversa, tá? O cara acha, até o pedreiro que acha que sabe mais do que o projeto, o cara foi pago para fazer o projeto, disse que sabia fazer o projeto e acaba fazendo querendo fazer coisas diferentes. Geralmente quem faz isso é aquele cara que chega já com o nariz em pé,
né? Querendo inclusive que o dinheiro seja colocado na conta dele para ele fazer a obra. Nem nada, porque isso aí foi o que destruiu tudo quanto é plano na unidade habitacional e financiamentos públicos. Como é que é isso, Elaine? Quando a gente faz um grupo de habitação, falou rápido, eu estou aqui tentando cobrir tudo, mas quando a gente faz um grupo de habitação desse em que ele se inscreve e depois ele é selecionado, ou seja, nós não estamos garantindo que ninguém vai ter a casa, mas que todos têm direito a vir estar na seleção e por isso tem que fazer inscrição gratuita, ninguém pode cobrar. Se alguém está cobrando, seja filiação partidária, seja filiação no sindicato, seja qualquer coisa, está fazendo errado, é que não tem, é direito, como é a educação, como é a saúde, está a habitação. Então, se quer entrar, entra para fazer certo. Quando a gente faz a conversa com eles, tá, a gente faz uma capacitação tanto para a família, porque a gente faz uma reunião inicial no grupo, tá, com todos os pedreiros e todas as famílias. Às vezes tem pedreiro que pega 3 casas, o cara tem uma capacidade, competência e tempo, faz isso, tá? E a gente vai avaliando. Então, para todos os projetos hidráulico, elétrico, estrutural e hidrossanitário, tá? Arquitetônico, sanitário, estrutural e elétrico. Todos esses são projetos simples. A gente faz plantas desmontadas para pegar exatamente aquilo que é o central, porque tipo, vamos pegar o projeto elétrico. Aquilo parece uma teia de aranha, ou seja, aquilo. Então você senta um desenho somente nas tubulações que vão passar pelas colunas, tá? Depois a gente faz o processo da tubulação da fiação, certo? E depois a fiação, ou seja, todos eles vão entender como é que é, tá? Inclusive desmistifica como é que é uma rede elétrica, coisa parecida com o cara pega junto. Então a todos eles nós cobramos na realidade esse tipo de processo, né, de saber fazer, de entender o projeto, até para poder fiscalizar a família e o pedreiro não poder também errar, porque errou vai ter que refazer, né? Controle social. Eu estava falando, que eu acabei esquecendo anteriormente, que no início, quando a gente escreveu as famílias, depois um grupo lá foi beneficiado, e é para um grupo fechado, tá? De 15, na cidade pode ter 5 grupos de 15, de 20, não pode ser grupo menor do que 4. Um grupo de 15 desses que foi escolhido, selecionado, eles vão tirar do grupo uma mulher e um homem para abrir uma conta junto com a Caixa, junto com nós, da entidade, lá para essas 15 famílias. Todo o recurso que chega entra ali dentro, certo? E aí quando esse recurso está ali, para as 15 famílias, quando eu vou comprar material, o preço é outro. Estou comprando para 15 famílias. E aí a gente pega uma empresa que pode pegar a região como toda. Eles estão embaixo mais o preço, pega do fornecedor e tudo mais. Então, o controle é rígido das famílias a partir desses 2 representantes. Não sai 1 centavo sem que eles assinem juntos. Ou seja, tem um controle social que é super legal. A gente não somente cumpre, mas a gente acha que tem que fazer isso como exemplo, que é a maneira que a gente tem de fazer controle social e deveria ser em tudo quanto é canto. Na realidade, a gente sabe que não é. Em outubro desse ano, agora, 3 de outubro, foi feita uma portaria nacional 1161, tá? Do dia 3 de outubro, que relançou esse programa. Tá? Aí o que é que a gente faz? A gente, no interior, tem secretarias de agricultura do município. Tá? Então, é feito naqueles que a gente já tem uma pegada junto, a gente informa, todos esses municípios recebem isso do governo federal, sabendo que isso está aberto, né? Porque isso é uma política pública que todo município acima de 20 mil habitantes tem que ter plano para isso, tem que ter fundo para isso, tem que ter uma série de coisas, ou seja, é uma coisa que já está dada como política de Estado, não é de governo, né? Como foi, por exemplo, política de governo, quem considerou isso foi o Temer, foi o Bolsonaro, que deram o golpe na Dilma, o Temer, e depois ele abandonou isso, quer dizer, fez de conta que não tinha uma política de Estado, que ele estava em curso, inclusive que ele era vice-presidente. E o Bolsonaro falou em Casa Verde e Amarela, a gente não encontrou nem verde nem amarela, certo? Nem vaca malhada, tá? Então assim, o que aconteceu? Agora o governo relançou ele. Nós estamos fazendo o quê? Chamando os entes federais, inclusive, porque eu só estou falando de habitação, de interesse social para pequeno agricultor. Olha, o que é que eu estou falando? Estou falando da Superintendência Nacional da Pesca. E esses companheiros não podem ficar nas lidas das coisas mais básicas, que é da produção, vamos dizer, desse setor, esquecer do trabalhador que vai fazer essa produção. A habitação é tarefa deles. Então nós estamos instigando, nós enquanto entidade, quer dizer, é uma coisa rara a gente vai perceber que isso tem, mas tem que ter, porque senão esses companheiros estão na lida do dia a dia, seja para poder fazer fomento, para botar a semente, para não sei o quê, ou vamos lá pegar. Eu fui fazer uma conversa junto com os pescadores, quando a superintendência, a partir do Jean Ricardo, que é o superintendente atual, quando ele foi fazer uma conversa sobre
a safra da tainha de 2026. Eu digo, beleza, vai estar todo pescador lá, vai estar toda a colônia lá, quero 15 minutos para poder fazer a conversa. E foi ali que encantou a rapaziada. Foi ali que a gente colocou a conversa e foi ali que a gente distribuiu. A mesma coisa para os quilombolas. O que é que a gente sabe? A gente sabe que tem companheiros, o Urdinho, uma série de companheiros, tá, que são, massa pra caraca, tá, nesse debate dos quilombolas e a terra dos quilombolas. Então a gente pega esses atores, beleza? Quando tem, e aí tem o Dresch também, porque na verdade isso é do INCRA, os quilombolas. Assim como o assentamento e o pequeno agricultor está lá no mapa. Tá? Então nós vamos cutucar esses caras que são do governo federal aqui, que são dos partidos de esquerda, partidos de centro, mas que estão com essa função. Moçada, é de vocês, inclusive é de vocês provocar as prefeituras, porque são as prefeituras que deveriam estar fazendo o acesso até chegar no terreno, o corte do chão do terreno, para ter ali o espaço de 13 por 13, para fincar ali a casinha, o canteiro de obra e coisa parecida. Isso é muito mais, é uma tarefa coletiva. Se é política de Estado, se o Estado coloca dinheiro à disposição, o Estado tem que, cada companheira, em qualquer secretaria que pega esses 4 setores, tem que se colocar nessa baila. Nós estamos cumprindo o nosso papel, por isso que então a gente agradece inclusive a você, né, e o pessoal da Rádio Campeche, exatamente porque sempre tiveram essa pegada. E eu fiz essa conversa com você para a gente poder fazer isso tudo, você me provocou também, porque a gente sabe que está falando dos pescadores, que está no Campeche, que está nos ingleses, que está e nós estamos fazendo esse debate com esses companheiros, só para saber, né, nós vamos fazer uma assembleia popular com todos os pescadores que a companheirada que é pescador está articulando, o Fórum da Bahia Sul e da Bahia Norte dos pescadores, o Fórum Estadual dos pescadores, tá? Esses companheiros estão mobilizando, os companheiros que a gente sabe que é ponta firme lá na colônia do pescador, certo? Os caras entram no grupo lá, quando eles criam um grupo, e eles não acreditam, tá? Acham que é balela, porque aquela coisa, né, que é santo com esmola demais desconfia, qualquer coisa parecida, e cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Então os caras acham que é sacanagem, que é para montar esquema, que não sei o que, é para esquema de partido, para esquema de eleição. Não é. É política pública, artigo 5º da Constituição, e uma política que nós construímos enquanto movimentos sociais. E que você acompanhou, né? O que é a luta dos sem-tetos lá nos anos de 89, 90, 91, e aí foi as ocupações que tiveram nessa cidade. A gente foi um dos primeiros municípios a criar Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social no município. Padre Vilso, Ivone, Elisa, o Lázaro, o Hugo, essa comunidade toda, já tinha essa pegada e que depois está hoje no Estatuto da Cidade e no Ministério da Cidade, né? 20 e 30 anos depois. Ou seja, é uma resistência histórica. Tiramos aquela balela que a habitação cabe dentro do orçamento do salário mínimo. Foi isso que disse Getúlio. Quem sabe no início até poderia ser, mas hoje nós não conseguimos pagar um aluguel merreca, inclusive em favela. Então não cabe. E o homem, na realidade, não tem como trabalhar, produzir, ter saúde, ser útil para a família, estou falando do homem, não gênero, na verdade, né, espécie humana, as mulheres, os homens, as crianças, os adultos, eles precisam de um abrigo. E o problema maior nosso ainda continua sendo, mesmo tendo um plano como esse, continua sendo a terra. Porque sem terra você não bota esses 75 mil ou 92 mil, que é que vai ser agora, o novo plano vai para 92 mil, não bota em lugar nenhum. Aí, para isso, o que é que nós estamos fazendo? Existe terra pública em Florianópolis, do município, do Estado e da União. A União fala o seguinte: nós vamos democratizar o acesso aos patrimônios da União, terra e edifícios que estão abandonados. Nós estamos exigindo isso, porque sem isso, os companheiros se inscrevem e não tem onde ter chão. E é possível que faça chão, como em Laguna, por exemplo, que deram a área da União para a maçonaria botar e tirar os pescadores da área. É um horror. Pescador teve que ocupar 30 anos atrás uma área que era impossível para eles e bastava ali o prédiozinho da maçonaria do lado. Quem que deu isso? Era a União. Beleza? Então, assim, esse debate também está colocado no fundo desse processo de mobilização. Mesma mobilização que, inclusive, sensibilizou a Igreja Católica, que há muito tempo tinha deixado de lado a teologia da libertação, e o ano que vem é tema da campanha da fraternidade a questão da moradia, que é fundamental isso, né? Porque a gente vê também, né, essas questões desses atores que foram importantes. A pastoral da pesca tem um papel importante nesse estado, se retomou agora, os caras estão fazendo, em especial fazem um trabalho com as mulheres pescadoras que é um brinco, super legal. Tive no encontro estadual delas lá em Cabeçudas, no município de Laguna. Mulher de todo o estado, porreta pra caralho na luta e tal, discurso bem afinado, tanto na questão do defeso, na questão das tralhas da pesca, na questão da saúde da mulher, da saúde do pescador, tudo isso os caras afinadíssimos, e com uma contribuição pesada da colônia,
da pastoral da pesca, do sindicato que está se envolvendo, ou seja, dos fóruns que existem, existe um fórum, cada canto que tem água acumulada, como Bahia, como Riacho, não sei o quê, lá tem um fórum do povo tradicional daquilo. Nós temos o fórum da Barbitonga, lá em cima Joinville, São Francisco do Sul, Itapoá, e nós temos aqui em Florianópolis o fórum aqui da Bahia Sul e Norte, dos pescadores, nós temos o fórum entre Lagoas, que é lá de Maruí, Laguna, Imbituba, Pescaria Brava, ou seja, tudo lá em Criciúma também, que é Naiçara, que na Naiçara virou município, que é o Rincão, onde tem fonte de água salgada ou doce e tem pescado, lá tem um pescador lutando pelo seu direito.